tem um segundo grau incompleto. Vamos agora à ele leitura concluiu, de ele é mais uma estudante. anamnese. E Essa aqui, também é a quarta. Então, é a a leitura gente de não uma vê anamnese, tabagismo. que foi a Nega quarta tabagismo, deste consome álcool nosso grupo de eventualmente em práticas. pequena quantidade, mas Então, aqui trata-se como da já disse antes, história de é importante, mesmo paciente, que se de uma coloque em pequena paciente, né, do quantidade, é sexo preciso feminino, descrever 57 anos, precisamente branca, casada, quanto é essa pequena empresária, quantidade, natural e qual é a procedência frequência também foram e qual indicadas. principalmente, Então, a quantidade do veja, consumo aqui a e as identificação ocasiões em que está isso bem ocorre. estruturada A gente e não contém as pode informações essenciais. digamos assim, A queixa principal. restringir a simplesmente colocar A queixa consome álcool principal, eventualmente em pequena quantidade. Tem que dor no pescoço descrever essa e na quantidade e a cabeça. Há frequência. E o 45 tipo de dias bebida. também. Que A queixa bebida? principal Álcool está pode ser breve, cerveja, né, pode bem ser concisa, traz o pode ser principal motivo cachaça. da Então, tem que consulta, ou melhor, descrever do internamento, o tipo de bebida e com a também. localização anatômica, né, Bem, precisa, entretenimento cabeça e também pescoço, coloca, e o tempo de viagens, atividade evolução, que está bem física, delimitado, 45 dias. a alimentação, a condições de higiene, a Bem, alimentação que estão aqui então, descritas. a Né? queixa Então, principal aqui está novamente adequada e é preciso funcional, colocar e está cumprindo exame aqui bem físico. Então, o papel de quando vamos sinalizar, né, o começar o exame foco do físico, relato colocar clínico. exame físico. Agora, E a logo história em da doença seguida atual. vem tópico 1 do exame Então, físico. aqui é Ectoscopia, feito um relato, cada está vez a bem pessoa pode sucinto, né? ver São aí 2 por diante. parágrafos, Tá? Então, faltou e aqui o nome está, exame físico. eu acho que já passou a ser muito breve Então, eu vou até colocar aqui para vocês não esquecerem essa mais história da disso. doença Ah, atual. mas aqui eu não estou conseguindo Então, abrir é o relato aquela progressivo de telazinha. cefaleia, cervicalgia e Adicionar zumbido texto. Olha, há vou botar cerca de aqui, vou colocar 45 aqui. Ó. dias, sem gatilhos, né, Exame. emocionais, Eu estou e após uma evitando consulta colocar particular aqui e a texto, realização de mas uma chama tomografia tinta. computadorizada, Não vai ficar assim. a paciente recebeu o Ó, diagnóstico aqui. de síndrome de Exame físico, tá? Arnold-Chiari tipo 1. Exame físico. E Então, aqui, ó, ela o foi item 1 do exame físico. submetida à laminectomia, Ectoscopia. então é Tá? Então, a gente uma, separa a uma, parte uma subjetiva, a parte terapêutica narrativa da cirúrgica, parte que é né, objetiva, que é o exame físico aqui. Então, neurocirúrgica, que é colocamos bem exame físico especializada, né, aqui. Bem? para descompressão da fossa Então, posterior. tem os sinais Então, essa vitais, está bem essa descrito, o síndrome é exame uma físico aqui síndrome está completo. que é Começando pela classificada como ectoscopia, né, o paciente que está em bom um estado problema, né, geral, da impressão basilar, e né, da está base do completa aqui a crânio. ectoscopia, E, bom, mas continuando aqui a cabeça e história da doença pescoço atual. Então, a também, paciente está bem completo, refere bem descrito, de forma dor organizada. cervical que se O exame irradia do aparelho para do a sistema região respiratório occipital, não é também isso? Occipital. está, E a intensidade era de tanto 7 na para 10, lectoscopia, os sinais vitais moderada, dentro da já moderada, normalidade, né? como também Piora com esforço aqui a físico e o ectoscopia, a estresse gente melhora com o uso observa de dipirona. que E o aí respiratório é referida cardiovascular aqui essa estão repercussão, né, que sem a dor anormalidades, né? Então, impacta a a rotina inspeção profissional da e a paciente, e ela palpação, fez uso a de 3 ausculta, a medicamentos percussão do no sistema respiratório pós-operatório, cardiovascular não mas apontam não foi alterações mencionada a significativas. resposta a esses E medicamentos. o exame do E abdômen nem também que não tem medicamentos ela usou anormalidades, antes tem a do inspeção, tratamento a neurocirúrgico. ausculta, a Ela tinha palpação essa dor de cabeça. Precisa analisar a dor de cabeça aqui e e do pescoço. a percussão, No né? caso aqui, Mas tem a menção palpação aos se medicamentos que afirma que a foram ausência de usados pontos usados dolorosos, para o órgãos palpáveis, pós-operatório. hérnias, E o que é que tumorações a e tensão paciente de faringe. usava antes de Bem, ser o internada que para diz aqui, ser sim, operada, exame físico do né? abdômen, então Então, não tem ainda urinário. aqui a Vou registrar gente aqui, ok. E aí também aqui, põe aqui. Aqui, vamos ver aqui. Você entendeu? Quer dizer, o que é que a paciente fez, quais são os medicamentos que foram usados para o quadro de cefaleia? Essa é a queixa principal dela, né? Então, não são os medicamentos pós-operatórios.
É claro que a história da dança atual está cronologicamente organizada e tem uma boa descrição dos sintomas iniciais, a evolução e o tratamento cirúrgico. Ela estava no pós-operatório, provavelmente estava lá na enfermaria de cirurgia. Então, a descrição da dor também está bem feita, porque tem a localização, né, cervical com irradiação occipital, a intensidade 7/10, fatores de piora, que são o esforço e o estresse, melhora o uso de dipirona, conforme preconizado, né, pela semiologia básica. E o impacto funcional também foi mencionado, né, que é o prejuízo na rotina profissional, isso enriquece bastante a, o registro da história da doença atual. Bem, poderia também haver um maior detalhamento, né, como os sintomas associados, né, porque é um quadro neurológico que não cursa apenas com essa dor. Tem outros sintomas, tem parestesias, tem alterações da sensibilidade, tem até alterações autonômicas, né, como hipotensão postural. E não é que você precisasse saber desses sintomas associados, mas pelo fato de ser uma anormalidade, né, importante, encefálica, né, na fossa posterior, era importante ter colocado aí quais são os sintomas associados, porque vai aparecer um ou mais sintomas que são associados a esse quadro, que são sintomas neurológicos comuns nesse quadro. Então, achei também que o relato, embora forneça uma progressão temporal, né, bem clara dos sintomas, falta, o diagnóstico foi feito, né, por meio desse exame de imagem, mas qual foi o tratamento que ela fez além da dipirona, que foi um fator de melhora? Que outro tipo de tratamento ela fez para melhora desse quadro, né? Não relacionado ao pós-operatório. Bem, então a anamnese está muito sucinta, né? Sim, esqueci até de mencionar aqui que a cirurgia foi no Hospital Santa Isabel. Então, ela veio fazer o pós-operatório aqui no HU, ou ela foi entrevistada lá no Hospital Santa Isabel. Então, é importante mostrar isso, quer dizer, ela foi submetida à cirurgia e foi encaminhada para o hospital universitário. Isso também é importante e deveria estar aqui na história, né? Na história dela. Foi feita essa descompressão, né, da fossa posterior, essa laminectomia cervical. Mas por que foi no Hospital de Santa Isabel e ela estava no hospital universitário? Isso aqui ficou essa lacuna também. Bem, o, o interrogatório sistemático tem os sintomas gerais aqui, né, com as negativas que estão bem documentadas aqui, que incluem sintomas constitucionais gerais, né, a pele e os fâneros, né, não tem queixas, cabeça e pescoço, né, está coerente com a queixa principal, que informa sobre a limitação de movimentos cervicais e a ausência de alterações, por exemplo, de linfonodos, né, que tem aqui relatado. Então, seria importante também colocar esse aspecto, né, da mobilidade cervical. A mobilidade cervical está reduzida. Então, isso também era uma queixa para ser colocada lá como sintoma associado. Como disse em outras devolutivas, pode ser complementada também aqui no interrogatório sistemático. Então, pescoço, já passei pescoço aqui. Aí, então, aqui, ouvidos, nariz e garganta, ela relata zumbidos, né, que já foi mencionado
que também faz parte desse quadro, é outro sintoma associado. O respiratório não tem queixas, cardiovascular, ela tem palpitações esporádicas, digestivo também não tem queixas, urinário também não, locomotor, e aqui neurológico, sem queixas, sem alterações motoras evidentes. Na realidade, esse sem alterações motoras evidentes é bem indicativo de um registro de exame físico, né? Sem alterações motoras evidentes, ou ela nega essas alterações, né? Motoras. Bem, antecedentes pessoais. Então, assim, concluindo, o interrogatório sistemático está bem estruturado em termos gerais, e os antecedentes fisiológicos, né, tá bem sucinto mesmo, muito sucinto, só tem um tópico. E aí, essa junção, né, de fisiológicos com patológicos, às vezes confunde um pouco. Seria importante colocar antecedentes pessoais fisiológicos em um tópico e patológico em outros. Antecedentes patológicos, litíase renal. Mas, assim, isso foi há quanto tempo? Ela ainda tem ou não tem? Foi feito tratamento? Né? Seria importante colocar. Os cirúrgicos têm as cesarianas, no caso, essa laminectomia não precisa colocar, bastava colocar aí a cirurgia atual, né? Porque já está descrito. Não sabe informar sobre alergias, não detalhou internações, mas esse detalhamento que não está aqui foi porque não foi perguntado ou foi porque ela não quis dar esses detalhes? Então é importante, porque, olha, colocando assim de forma assim tão sucinta, é claro que é preciso ser objetivo, mas colocar de maneira tão sucinta acaba dando margem a interpretações ambíguas, né? Sem detalhamento. Foi ela que não quis detalhar ou foi porque não foi interrogado? Medicamentos de uso contínuo não faz uso atualmente. Então, seria importante ter perguntado se ela fez uso nesses 45 dias de algum medicamento. Não, que eu já falei em relação à história da doença atual. Foi uma história da doença atual que mostrou que ela usava dipirona e melhorava, mas provavelmente durante esses 45 dias ela fez uso de outros medicamentos, provavelmente, porque é muito tempo para a paciente estar com uma cervicalgia e uma dor na região occipital sem usar medicamentos. Então, ela deve ter usado. Então, ela não faz uso atualmente, mas e antes da cirurgia? De qualquer forma, esse não faz uso atual já fica um pouco contraditório com aqueles medicamentos que foram referidos como no uso pós-operatório. Ela está no pós-operatório. Que não foi bem explicado porque que ela foi operada no Santa Isabel e está no hospital universitário. Nega drogas, uso de drogas ilícitas, transfusão e traumatismos, antecedentes familiares. A mãe faleceu por complicações de dengue, isso mesmo. Então, foi sucinto, mas fez um bom levantamento das doenças familiares relevantes. Seria bom ter perguntado sobre uma doença semelhante à dela, porque geralmente esses quadros, essas síndromes, elas acontecem, né, com agrupamentos familiares afetados. E se existem outras pessoas na família, seria uma informação importante. Então, veja aqui, sociais. Os antecedentes sociais estão bem descritos, incluindo condições socioeconômicas, né? E é importante, mas está muito sucinto, muito resumido, sabe? Então, tem
o registro do tipo de moradia, da alimentação, mas a alimentação também está muito resumida, possui curso superior, possui como atividade laboral a função de diretora de uma escola que está afastada pela doença, pela cirurgia, afirma-se cristã, ter relações familiares e sociais satisfatórias, afirma dormir em média 8 horas por dia e tem como lazer o encontro com amigas e familiares. Possui histórico de exposição às zonas endêmicas, Roraima, quer dizer, mas quando? Né? É importante dizer, porque em Roraima, né, geralmente há aquelas doenças tropicais, arboviroses, e é importante colocar se essa ida à zona endêmica foi recente. Contato com açudes e animais, por ter trabalhado na região norte e por ter crescido no interior desse estado. Então, veja, aqui a ingesta hídrica é satisfatória. Veja, está faltando aqui um aspecto fundamental. Qual é esse aspecto? É o uso de tabaco, né? Ela é ou não tabagista? Ela foi tabagista em algum momento da vida e parou. Ela é tabagista atualmente, ou seja, ela é ex-tabagista ou tabagista. E outro aspecto de fundamental importância aqui, é preciso sempre colocar se ela faz uso de bebidas alcoólicas e como é esse uso. Então, esses dados não podem faltar de maneira alguma. Então, está muito resumida aqui os antecedentes sociais. Estão faltando essas duas informações que, de forma alguma, podem faltar nos antecedentes sociais. Então, esse é um aspecto extremamente importante, a falta de referência a tabagismo e ao consumo de bebidas alcoólicas. Veja, aqui, como eu já disse antes, aqui não é o item 8, né? Aqui é o item primeiro do exame físico. Eu vou colocar aqui só para ficar, eu já coloquei na anamnese que eu li antes, mas, veja, aqui a gente coloca, aqui é a segunda parte, coloca um algarismos romanos, para distinguir o tópico, né, que é um tópico assim principal, físico, exame físico, certo? Exame físico. Pronto, vou aumentar aqui. Ó, gente. Exame físico é o 2. Então, aqui a ectoscopia é o item 1. 1, ectoscopia. Aí depois 2, cabeça e pescoço. Tá? Então, não é item 8. E a primeira parte qual foi? Aqui é para sinalizar que agora não é mais uma parte do exame clínico que é subjetivo, não é a narrativa do paciente que está ali contida, da paciente. Aqui é o exame físico, são os dados objetivos. Bem, a descrição aqui, veja que a ectoscopia está muito resumida, muito está, mas não é só resumida, está incompleta, está bastante incompleta essa ectoscopia. O exame físico, veja, então aqui tem, veja, não é possível a gente colocar aqui ectoscopia fora do exame físico. Ectoscopia fora do exame físico. A ectoscopia está muito incompleta. E aqui o item 9, exame físico. Não, certo? Aqui não pode ser o item 9. O item 9, certo? O exame físico vem anteriormente à descrição da ectoscopia. Então, aqui, cardiovascular seria, vamos colocar aqui em texto, cardiovascular seria o item, cadê cabeça e pescoço? Não tem cabeça e pescoço, certo?
Não tem cabeça e pescoço aqui, ó. Então, aqui seria o item 2, cabeça e pescoço, certo? Aí aqui seria, cadê o respiratório? Tá aqui, pronto. Então, aqui o 3 seria 3, cardiovascular, 4, respiratório. Cardiovascular está incompleta, aqui a descrição está incompleta. Respiratório também está incompleto. Está incompleto, faltam vários dados aqui de exame respiratório. E o abdômen, o abdômen seria o item 5, certo? O item 5. E seguindo aqui, plano, então aqui é abdômen, aí aqui plano, normotense, indolor, a palpação sem visceromegalias. Urinário, região suprapúbica sem dispensa. Peraí. Aqui o exame do abdômen também está inteiramente incompleto. Inteiramente incompleto. O urinário foi descrito aqui, não disse se os rins são palpáveis. E o neurológico, né? Paciente consciente, orientada, apresenta linguagem clara e coerente, reflexos pupilares fotorreagentes, motricidade preservada, marcha estável. Mas eu não estou cobrando o neurológico porque alguns alunos faltaram por causa do feriado prolongado. Então, estou cobrando só até urinário, mas veja, o abdômen está incompleto, respiratório incompleto, cardiovascular incompleto. E aqui tem esse aspecto que eu já mencionei antes. Certo? Bem, então o registro realizado cobre pontos importantes, mas há muitas lacunas, especialmente no exame físico. Então, só para fazer uma síntese final, a identificação está boa, está completa, a queixa principal também está adequada, a história da doença atual está muito resumida e com algumas lacunas. O interrogatório sistemático, faltam. Eu acho que pronto, o interrogatório sistemático está satisfatório. Então, há diversas lacunas nessa anamnese.